Olá, meu nome é Mara Cristina de Matos Rodrigues, sou professora do Departamento de História da URGS, da área de Teoria da História e História da Historiografia, e vou falar um pouco agora sobre Historia Magistra Vitae. Bom, esta é uma expressão latina, né, uma expressão em latim, forjada pelo escritor romano Cícero, antes de Cristo ainda, e ligado, então, o Cícero era ligado à questão da oratória, ele preocupava-se com a questão da oratória. Então, essa expressão Historia Mestra da Vida, que é a tradução da expressão latina Historia Magistra Vitae, ela já aparece e continua sendo usada durante muito tempo, muito ligada às preocupações da retórica, da oratória, da persuasão, né, de se poder utilizar da história como forma de, no presente, instruir os cidadãos, instruir a se tomar decisões políticas, né? E principalmente inspirados nos exemplos, né, de personagens ilustres do passado romano, aí no caso, ou mesmo do passado grego. Então, ela nasce dessa forma e muito marcadamente, portanto, com uma ambição pedagógica, né? E acho que isso é algo definidor dessa noção de história que é a história mestra da vida. Ela tem uma ambição pedagógica e uma ambição de ensinar, portanto, através do exemplo, né? Ou dos exemplos do passado, né? Então, essas são questões bem importantes para se reter. Então, também tem que se pensar que essa é uma forma de conceber a história. Não era a única forma de se conceber a história entre os antigos, mas era a forma dominante de se conceber, de se pensar, de se experienciar a história entre os antigos. Além de ser uma história exemplar e pedagógica, portanto, ou justamente por ser uma história exemplar e pedagógica, essa concepção de história, ela mostra uma relação com o passado e ela demonstra que essas pessoas pensavam as suas relações com o passado de maneira muito próxima, ou seja, o passado não era algo distante e completamente diferente do presente. O passado muitas vezes era visto como algo muito próximo, ou seja, o presente como continuidade desse passado. Não havia a noção de que havia uma diferença ou uma ruptura entre um presente mais evoluído, por exemplo, e um passado primitivo. Não, a ideia é de que este passado, ele podia ensinar questões políticas a serem aprendidas, ele podia ensinar a se tornar cidadão, principalmente, né, através da imitação dos exemplos dos antigos. Então, havia toda uma ideia de continuidade, portanto, retomando, entre a antiguidade e o presente, algo bastante distinto do que vai acontecer depois com aquela concepção que é conhecida, então, como concepção moderna da história. Na concepção moderna da história, vai se pensar o presente em ruptura com o passado. Vai se pensar um distanciamento em relação ao passado. Vai se pensar que o presente é muito diferente e, frequentemente, muito mais evoluído que o passado. Então, não que essa noção de um presente mais evoluído que o passado, ela não tenha também acontecido, ela também não tenha sido vigente dentre os antigos. Mas o que acontece é que a ideia de uma história mestra da vida, ela é predominante entre os antigos e, por volta do século XVIII, pelo menos no contexto europeu, a gente estava falando então antes de antiguidade clássica, para deixar isso bem claro, e depois, no contexto europeu do século XVIII, de meados do século XVIII, vai passar a haver uma modificação na maneira de se conceber a história, ou pelo menos na maneira predominante de se conceber a história.
estão se chegando ou se construindo aquilo que é conhecido como o conceito moderno de história, que eu acabei de falar, né? Que eu acabei de caracterizar. Contudo, seria um erro dizer que não existe mais uma história mestra da vida a partir do século XIX e que então todos vão pensar a história da maneira como o conceito moderno de história pensava ou definia. Não. Até hoje a gente pode pensar que existem concepções de história muito próximas daquela que se concebia como a história mestra da vida e, assim, convivendo concomitantemente com concepções que vai se pensar como modernas da história e outras concepções de história que passaram a ser pensadas, por exemplo, como presentismo, outros vão se falar de um momento pós-moderno, né? Então, isso quem nos diz é o François Hartog, um estudioso francês sobre a historiografia e a história, a experiência da história nesse caso, de que a gente deve pensar essas formas, essas caracterizações da experiência da história como tipos ideais, ou seja, elas não acontecem puras em momento nenhum e elas também não deixam de existir. Apenas um tipo ideal, então, passa a ser mais frequente, mais aceito do que outro em determinados momentos.